Obrigado. Boa tarde. Espero que tenham tido um bom almoço. Eu vou falar sobre como é que a gente consegue se manter jovens, não é? É o desafio. Porque a idade vai acontecendo e quando a idade vai passando, nós começamos a sentir esses efeitos. E uma das coisas interessantes é que 80% dos fatores que influenciam o envelhecimento não são genéticos. Portanto, em estudos feitos e publicados numa revista científica, dizem-nos que há mais qualquer coisa para além da passagem da idade ou do fator genético. A questão é, nós conseguimos controlar isso? Vamos olhar para eles. Apesar de serem muitos, eu não vou falar sobre eles. Eu vou só passar levemente, de modo a termos a noção de se temos controle ou não sobre esses fatores. A passagem dos anos. Não, ela vai passar normalmente. Mas a seguir temos o tabaco, álcool, stress, poluição, o efeito das baixas temperaturas ou das temperaturas elevadas, beber pouca água, excessiva exposição solar, consumo de açúcares e gordura, a ação de glicose dentro do organismo, alimentação desequilibrada, falta de oxidantes, inflamação crónica, sono desadequado, sedentarismo, exercício físico inapropriado, falhas imunológicas, ação de radicais livres, doenças crónicas, medicamentação excessiva e, por último, falta de objetivos de vida e não participação social. Portanto, tudo isto, quando nós olhamos para isto, é bem longo, mas todos eles influenciam a nossa postura perante a idade. E quantos deles é que nós temos controle? A maior parte deles. É apenas uma decisão. Está ao passo de uma decisão. À exceção do primeiro, que é a passagem dos anos, todos os outros passam por uma decisão da nossa parte. Fazemos de determinado modo ou de outro modo. É só isso. Ou seja, 95% dos fatores que estão aqui, nós temos controle sobre eles. É só uma questão de decidirmos afastarmos ou entrarmos neles. Nada mais do que isso. Então, quando eu olho para isto, ter um envelhecimento saudável é uma tarefa que é para toda a vida. Não para no instante em que eu nasço e começo a envelhecer. Certo? Mas eu quero ser saudável desde que nasço até morrer. Esse é o meu desejo e com certeza é o desejo de vocês todos. Então, se é uma tarefa que começa nesse instante, como é que eu a devo desempenhar? Reparem, até aos 18 anos nós estamos em crescimento. Mas dos 18 aos 25 somos adultos. E a partir dos 25 anos começamos a envelhecer. E se todos vocês sentiram, de uma forma ou de outra, o vosso corpo a partir dos 25 anos não era exatamente o mesmo quando tinham 18 anos. E isso, somente quando, na mulher, normalmente engravida, e isso ainda acelera ainda mais toda a fase do envelhecimento. Agora, uma coisa que é importante, se nós olharmos para aqui, temos três fases distintas. Uma delas em que estamos em crescimento, em que nós estamos a crescer, estamos a desenvolver, estamos a aprender. Há uma fase muito importante que é até aos 2 anos de idade. Tudo é desconhecido para nós e nós temos curiosidade por tudo. Depois vai dos 2 até aos 6 anos de idade, passando mais ou menos dos 2 aos 4 temos outra fase, mas até aos 6 anos de idade desenvolve-se a nossa criança. A partir dos 6 anos entramos numa fase intermédia e depois entramos na adolescência e na experiência, no pôr em ação tudo aquilo que nós somos, fazer as correções, alguns no tempo, e chegamos aos 18 anos e, ok, eu já sou adulto, agora cheguei a um ponto, isto sou aquilo que eu sou. E começamos a experienciar isso a partir dos 18 até aos 25 anos. Mas, como eu disse, a partir dos 25 anos isto começa a dar uma volta, porque aos 25 anos nós começamos a fazer tudo aquilo que aprendemos antes. E a curva de aprendizagem a partir daí é mesmo muito pequenina. E nisto tudo,
neste processo todo, o que é que significa para vocês ser criança? Porque, reparem, a única altura que eu falei que nós estávamos a aprender era dos 0 aos 2 anos e depois dos 2 até aos 6 anos. Porque a partir daí nós começamos a aprender, mas a quantidade de experiências que nós temos é mais relevante do que aquilo que é a aprendizagem que nós vamos ter. Porque aprender dói, normalmente é aquilo que nós sentimos. Porque quando eu comecei a andar de bicicleta, eu caí. Portanto, eu caí, tive que me levantar, fiz feridas, e essa é a mensagem que eu tenho na minha cabeça. Ou quando eu comecei a andar e caí. Portanto, e essa aprendizagem dói, cria moças em mim. Portanto, ou seja, a ideia que eu tenho aqui dentro é aprender dói. Então, ser-se criança, nós começamos a esquecer ao longo do tempo. Porque conforme vamos caminhando e entramos então na fase da adolescência, ainda a dor é maior, porque as experiências são mais interessantes do nosso ponto de vista, mas a queda normalmente é maior. Há mudanças cada vez maiores a acontecer, mas isso tem efeito em mim. E eu começo a aprender que não estou muito mais interessado em aprender assim desta forma. Tenho muito mais cuidado em aprender. Portanto, e a aprendizagem começa a ser de tal forma, começa a ser mesmo muito pequenina. De tal modo que nós temos uma frase que é: burro velho não aprende línguas. E desta forma exemplificamos claramente que a partir de uma determinada idade não vale a pena estar-te a esforçar, és aquilo que és e não há mais nada a fazer. Agora voltamos um pouco atrás. O que é que significa de facto ser criança? Reparem, isso é aquilo que eu vou-vos pôr um pouco a pensar, de facto, se vocês fazem isto na vossa vida. Divertir-nos nas atividades que praticamos. Tudo aquilo que vocês façam, mesmo aquilo que não gostam de fazer, vocês divertem-se? Aprendermos continuamente. Estão sempre a aprender, sempre. Todas as tarefas que vocês fazem, seja em que situação for, seja na vossa família, seja no trabalho, há uma aprendizagem, porque a criança faz sempre isso e vai fazendo sempre experiências novas. Vocês fazem sempre experiências novas ou continuam a viver naquilo que vocês fazem, que acham que fazem bem? E não experienciam coisas novas. Vivemos no presente. Isso é extremamente importante, porque normalmente nós vivemos no passado ou no futuro, ou então vivemos em stress constante, porque temos uma série de tarefas para executar. Quando vivemos no passado, entramos em processos depressivos. Quando vivemos no futuro, sofremos por antecipação. E se quisermos viver exatamente naquilo que está a acontecer agora e pensarmos que conseguimos fazer tudo aquilo que temos para fazer naquele instante, entramos em stress. É quando vivemos excessivamente no presente. Portanto, se vocês olharem para uma criança faz as atividades que tem que fazer, diverte-se, e não está a pensar na atividade que vai fazer a seguir. Quando ela vai pensar na atividade que quer fazer a seguir, deixa aquela, porque já se divertiu e vai fazer outra. Não está a pensar em todas as outras que tem que fazer. Faz só uma de cada vez. Facilidade de interação social. Esse é um dos termos. Uma criança chega ao pé da outra e diz assim: olá, como estás? Como estás? Não. Olá, eu chamo Paulo. Queres brincar comigo? É só isto. Nós esquecemos disto. É difícil entrarmos em contato com as outras pessoas. E isto começa a fazer esse bloqueio. Imaginação ativa. Quantos de vocês ainda imaginam? Quantos de vocês ainda sonham? Respeitarmos o livre-arbítrio. Isto é uma coisa muito importante, porque normalmente o respeitar o livre-arbítrio numa criança, nós começamos a olhar para a criança e dizer: não, ela não respeita totalmente o livre-arbítrio. Mas quando eu estou aqui a falar de crianças, estou a falar dos 0 aos 2 anos. E dos 0 aos 2 anos, elas respeitam a brincadeira uns dos outros. Interferem, mas se o outro diz não, ele vem para trás. Portanto, há sempre um contacto. A partir de nada altura, os pais, a escola e os outros miúdos à volta começam a ter uma interferência na vida da criança e ele começa a comportar-se de uma forma diferente dessa. Mas isso é um problema da educação que nós vamos dando aos nossos filhos e que a escola e tudo o resto nos vai vai-nos fazendo aprender de uma forma que deixa de respeitar o livre-arbítrio. O outro ponto que é muito importante, e agora é que é o ponto máximo, porque vocês vão dizer: a criança não tem responsabilidade global. Ela não faz a mínima ideia do que é que está a fazer. Não, ela faz muito mais ideia do que vocês pensam. Ela sabe exatamente o que é que está a fazer. Nós não. Nós não temos ideia do que é pensar global. Ela sabe que tem que estar naquele sítio a fazer qualquer coisa. E ela vai para aquele sítio, porque sabe o impacto que tem no resto. Nós não. Nós achamos que estar ali naquele sítio é: porque é que eu tenho que ir para ali?
Ela sente exatamente o que é estar num determinado sítio, num determinado local e sabe o impacto que isso vai ter. Ela começa a perder isso porque nós adultos começamos a ensinar de forma diferente. E vou-vos dar, por exemplo, um exemplo. Vocês já tiveram filhos garantidamente, a maior parte de vocês, os que não tiveram, já viram filhos ou miúdos a se comportarem. Imaginem que existe uma poça de água com lama. E há determinados miúdos, normalmente, adoram aquilo. Né? O que é que nós fazemos? Zangamos com eles, batemos, se ele insiste, acabamos por os magoar. O que é que nós acabamos de lhes ensinar? Sentir que tem que estar naquele sítio a fazer aquela atividade magoa. Nós estamos a perder uma coisa extremamente importante, o sentir, a aprendizagem do que é o sentimento, do que é sentir e estar em contato com a sua verdadeira essência. Quando fazemos isso, estamos a fazer exatamente isto, a quebrar um tema. Ele deixa de ter essas sensações, porque ele começa a quebrar automaticamente, porque isso dói. Aprender daquela forma dói. Ou seja, a nossa educação é muito importante no desenvolvimento futuro. Se nós queremos que os nossos miúdos, e nós já vamos ver o que é que vai acontecendo ao longo do tempo, deixem de ter medos, bloqueios, comecem a enfrentar a vida de uma forma mais aberta, nós temos que entender o que é de facto o sentir e estar em contacto com a nossa essência. E acima de tudo devemos ser congruentes. E reparem nisto. Imaginem que têm um filho e ele tem sede. Vocês estão dentro de casa e dizem, ok, ele quer beber pela garrafa. E vocês, não é do copo que vais beber. Não, eu quero beber mesmo pela garrafa. E ele insiste. E vocês, não se bebe pela garrafa. Até que vocês ganham. E ele bebe pelo copo. Mas mais tarde vocês estão na rua, não têm copo. E ele tem sede. E dizem assim, bebe pela garrafa. Não, eu quero um copo. Não, bebe pela garrafa. Precisas de beber pela garrafa. Isto é confuso. Qual é a reação aqui? O que é que ele aprendeu? Que o mundo é estranho, primeiro que tudo. Depois, a segunda, ok, dentro de casa bebe-se pelos copos, na rua bebe-se pela garrafa. Mas agora imaginem o vosso marido ou a vossa esposa, que não assistiu a nada disto, tem uma situação, ele está em casa e ele tem sede. E ele diz assim, bebe pela garrafa. O que é que vocês acham que o miúdo vai perceber neste momento? Afinal, posso beber pela garrafa em casa ou não posso beber pela garrafa em casa? Que tipo de informação é que vocês estão a dar? O mundo é incongruente. Não há lógica nenhuma no processo. É só isso. Temos de ser congruentes. Ok. Ser criança é importante. Como é que nós libertamos a nossa criança interior? Porque, reparem, se a criança tem todas essas qualidades, como é que nós, adultos, nesta fase, que já temos uma série de caminhos por trás, e chegamos aqui, e nunca ninguém nos disse que ser criança era importante, toda a gente nos disse que ser criança não é nada bom, porque é inconsciente, e eu estou-vos a dizer, não, a criança é consciente, nós é que somos inconscientes. E digo-vos, a criança dos 0 aos 2 anos tem muito mais consciência do que nós pensamos. Nós somos inconscientes, não sabemos o que é que estamos cá a fazer. Então como é que eu posso ter acesso à minha criança interior? Entrar em contato com a criança interior e entender os seus medos e bloqueios. Existe uma série de técnicas para o fazer e é importante que seja feito. No entanto, a pessoa pode, por ela própria, fazê-lo. Não é necessário que haja alguém a guiar no processo. É mais seguro quando existe alguém a guiar no processo, mas não é necessário que assim seja. E agora, uma coisa extremamente importante que nós nos esquecemos, porque nós achamos que entrar em contato com a nossa verdadeira essência, com aquilo que nós somos, é meditarmos, vermos imagens interessantes, paisagens bonitas. Não! É tão simples quanto isso. Façam atividades que a vossa criança gosta. O que é que vocês gostam de fazer? Pintar? Façam. Gostam de nadar? Nadem. Isso é que é entrar em contato com a vossa criança interior. É isso que ela deseja que vocês façam. E quando vocês começam a fazer isso, começam de facto a entrar em contato com a vossa verdadeira essência, com aquilo que vocês são. Porque é isso que ela está à espera. Vocês comecem a fazer aquilo que vocês gostam de fazer. Porque ela diverte-se a fazer isso. Ela gosta de se divertir em tudo aquilo que vocês fazem.
Isto é como a vossa mente vos mostra. É engraçado, não é? Mas tudo aquilo que está lá por trás, que vocês foram acumulando, todo o lixo que foram colocando de uma determinada forma, está de tal forma organizado, tem uma aparência bem interessante. Mas ela não vos deixa ver o que é que está por trás. Vocês não conseguem ver isso. Mas só quando têm acesso à vossa criança interior, este lixo todo que vai sendo acumulado ao longo dos tempos, tem que ser tirado lá para fora. Aí vocês começam a ter acesso à vossa criança interior. Antes disso, apenas têm acesso a algumas coisas que aparecem desta forma. É bem interessante, em termos gráficos, em termos de arte e daquilo que vocês estão a ver, mas na realidade vocês não têm a percepção de tudo aquilo que está lá por trás. Como é que isto foi construído? E isto foi construído com todas as vossas experiências, com todas as vossas brincadeiras, umas interessantes, outras não menos interessantes, umas que transferiram medo, outras que transferiu alguns bloqueios e que vocês tiveram que guardá-las em algum sítio. Mas se querem ter acesso à vossa criança interior e manterem-se numa certa postura jovem, então todas estas crenças têm que ir embora. Têm que desaparecer. De outro modo, está-vos a bloquear. Vocês estão a viver num mundo que não é exatamente aquilo que vocês veem. Os vossos filtros fazem com que o mundo que vocês estão a ver, por exemplo, seja azul, mas ele pode ser cor-de-rosa, mas a vossa mente não vos vai deixar ver a verdadeira cor que ele tem. Porque está a mostrar desta forma, de uma forma ilusória. Então, no início eu disse, depende da vossa decisão. Quais os ambientes e quais os fatores que podem ser usados e o modo como é usado depende de uma decisão. E aqui coloca-se novamente, qual a decisão? Sermos crianças ou sermos adultos? Não, ser criança nós não podemos fazer isso. Porque quando somos crianças, o que é que acontece? É inconsciente, ele não precisa de ganhar dinheiro, não tem essa necessidade. Há uma série de coisas por trás que faz, não, criança não pode ser, tem que ser de facto adulto. Há coisas importantes nesse processo. Há coisas mesmo importantes que o adulto tem que se preocupar. Então é difícil, quando chegamos a esta idade, ter essa postura. Não é propriamente ser criança, andar a brincar. Não, é fazer atividades que tragam satisfação. Essa é a diferença. Não é uma questão de brincadeira. É tudo aquilo que eu faço vai-me trazer satisfação. Então eu vou-vos mostrar duas formas. Uma do que é ser adulto e a outra do que é ser criança. E nós já vamos depois falar um pouco mais sobre isso. Um adulto tem mesmo coisas importantes com que se preocupar, certo? Há mesmo coisas muito relevantes no processo. Nós preocupamos mesmo bastante. Agora, reparem nisto. Quantos de vocês é que são capazes de olhar para o espelho e verem do outro lado a vossa criança?
É interessante, não é? O mundo, quando somos crianças, é muito mais interessante. As preocupações são diferentes. Isso não significa que sejam inconscientes, mais uma vez. Não é o facto de ser divertido que deixam de ser responsáveis. Reparem, a criança tem responsabilidade global. Ela sempre sabe que tem que estar num determinado sítio e sabe a implicação que isso tem. Ou seja, ela respeita-se a ela própria, porque ela precisa de brincar daquela forma, precisa de fazer atividades daquela forma e sabe o impacto que isso tem nos outros. Ela não vai interferir com os outros na brincadeira que ela está a ter. Nós temos o conceito, é que normalmente quando se fala em criança, fala-se em crianças com 4, 5, 6 anos. Mas essas já estão, de certa forma, corrompidas pela educação que nós tivemos a dar. Mas se nós olharmos para uma criança entre os 0 e os 2 anos, vejam o amor que sai dessas crianças. Vejam a forma como elas se posicionam. E é com essa criança, com esse bebê que está cá dentro, que nós temos que entrar em contacto. Porque essa sim é a nossa verdadeira essência. E reparem, se nós queremos mudar aquilo que somos, temos que começar a mudar o modo como pensamos. Porque enquanto nós estivermos a pensar do modo que costumamos pensar, o mundo é apenas um resultado disso. Só mudando os nossos pensamentos é que o mundo tem possibilidade de mudar. Obrigado pela vossa presença.